Olá, crianças. Vamos para a segunda atividade de hoje. A segunda atividade é a nossa leitura de leite, né? E com essa leitura, a gente vai continuar o estudo com texto informativo, né? Gênero textual informativo. Hoje vocês tiveram na aula na televisão, aulas da TV. Vocês estão assistindo a aula da TV? Tem que assistir a aula da TV, gente. É lá onde vocês vão. A gente não pode fazer aula na TV aqui, nós, professor. Mas lá, né, os pessoas que estão contratadas podem fazer. Então, vocês têm que assistir para poder aprender. Na primeira aula, você viu a professora Franciane fazendo a leitura e interpretação de um texto informativo, né? Que era sobre as formigas. É verdade? A Sociedade das Formigas. Muito bem. Aí vocês obteram algumas informações sobre esses insetos, né? Formiga e inseto. E também utilizou-se esse texto para observar o uso dos elementos coesivos. Os elementos coesivos, se vocês prestarem bem atenção, vocês usaram nas produções textuais. Quando vocês vão fazer o primeiro parágrafo, que aí tem um certo dia, um belo dia, uma certa vez, isso aí, né, é uma forma de você escrever coerente. Lá no segundo parágrafo tem de repente, lembrando que a palavra, não existe nenhuma palavra que comece a ser escrita com 2 R. De repente são 2 palavras, o de, aí lá na frente repente, mas começa só com R. Palavra nenhuma começa com 2 R, viu? Muito bem, então, de repente, contudo, depois, logo mais, né? Em seguida. Então, todas essas palavras, essas expressões são chamadas de, né? São chamadas de elementos coesivos. Aí tem também o i, o ele, o ela, para não ficar escrevendo. Por exemplo, o texto sobre o coelho, para ficar escrevendo o coelho comeu a cenoura, o coelho não sei o quê. Não, você bota a primeira vez o coelho e as outras vezes você se refere a ele dentro do parágrafo com o ele, tá? Você só vai usar a palavra coelho de novo no segundo parágrafo, porque você tem encerrado o primeiro. Muito bem. Então, vocês viram essas informações também, prestem atenção. Na segunda aula também, vocês identificaram, junto ainda com a professora Franciane, o sinônimo e o antônimo de algumas palavras. Revisaram, porque a gente já estudou isso, agora a gente vai para revisar. Ok? Muito bem. E na leitura diária, que é a Sociedade das Formigas, vocês viram também alguns questionamentos. Esses questionamentos ajudam a compreender, a esclarecer o texto, para que o aluno possa fazer uma comparação, possa entender realmente o que foi que aconteceu. Vamos ver ele agora. Tá aqui o texto, a Sociedade das Formigas, é o mesmo. Eu vou ler para vocês, vou deixar grande aqui. É a Sociedade das Formigas. No formigueiro, as tarefas são organizadas. No formigueiro existe uma formiga bem grande. Ela é a rainha. O restante das formigas são operárias. E cada operária tem uma função. Quer dizer, elas trabalham, elas têm uma função a seguir, a cumprir. Algumas cavam túneis, umas cavam túnel e outras, né, cuidam das larvas. Quer dizer, as formigas recém-nascidas dos ovos. E outras fazem a limpeza, né? As outras fazem a limpeza do formigueiro. Existem as operárias que cultivam os fungos que servem de alimento para a colônia inteira, para todas as abelhas, né? E ainda aquelas que coletam alimentos para esses fungos.
Muito bem. No interior do formigueiro vive a rainha. Interior quer dizer parte de dentro. Interior quer dizer a parte de dentro. Lá é onde vive a rainha. A função da rainha, quer dizer, dela se refere à rainha, é colocar ovos. Ela que põe os ovos. Os soldados são formigas grandes e fortes, responsáveis pela segurança do formigueiro. Gente, isso é um texto totalmente informativo. Tudo que tem aqui são informações que a gente não sabia ou não sabe. E o texto nos informou. Vocês leem mais para ficar sabendo mais, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. O próximo texto é: o frio pode ser quente? É uma pergunta que ele está fazendo. O frio pode ser quente? Vamos ver. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? E outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estrelinha. Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenina. Grande ou pequena depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pequenina, parecer tão pouquinho, que não dá nem para sentir? E cheia de remédio fica tanto que não dá nem para engolir. Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser, depende do jeito da gente ver. Essas palavras aqui, eu vou mostrar, essas condições aqui, são condições, sabe de quê? São as condições do sinônimo e do antônimo. É uma palavra, né? E o significado dela. Se é palavra, é antônimo. Bom, ruim, porque o antônimo é o antagonismo, quer dizer, ele é o contrário. Mas o sinônimo, ele tem sinônimo próprio. Por exemplo, bom, aí você diz gostoso, maravilhoso. Mas quando você vai dizer sinônimo, bom passa a ser ruim, é o contrário. Muito bem, vamos para o próximo. Qual gênero textual estudamos hoje? Você vai dizer, volte lá e leia. No formigueiro, além da rainha, que outras formigas vivem lá? Lá no texto é o nome. Qual a função dos soldados dentro de um formigueiro? Você procura lá que tem. Quais as características dos soldados? Também tem lá. Todas as operárias desempenham a mesma função? Você vai dizer se é sim ou não. Quais as tarefas que as operárias executam? Também está no texto. Você vai ver e fazer. Aí, como a gente estudou também sinônimo, estudou assim, relembrou que a gente já havia feito um estudo. Aí agora a gente fez um reforço dele e agora vamos treinar para ver se dá para aprender. Então aqui, ó, sinônimo e antônimo. No primeiro quadro diz: Mônica está alegre, Mônica está feliz. Alegre e feliz têm significado semelhante. Agora vamos para o outro quadro. João está triste, João está infeliz. Então, triste e infeliz também tem o mesmo significado. Ele só vai ter antônimo e sinônimo e antônimo se tiver na mesma frase. Por exemplo, Mônica está alegre, João está triste. Aí é sinônimo e antônimo. Mônica está feliz, João está infeliz. Muito bem, então, aqui embaixo, mais embaixo diz, palavras sinônimo. São palavras que possuem o mesmo significado, ou significado parecido. Alegre e feliz são sinônimos, né? São palavras sinônimas, pois têm o mesmo significado.
Palavras antônimas são palavras que possuem significados contrários. Alegre e triste são palavras que manifestam o antônimo. Alegre e triste, uma ao contrário da outra. Continuando aqui, tem exercício. Nós temos aqui dentro de um quadro, para vocês olharem, nós temos a palavra salgado, comprido, vitória, bem, mole, largo, transparente, pequeno, lento, fraco, claro, liso, raso, fino, achar, muito cheio, belo. Então, vocês vão colocar aqui, procure no quadro, você vai procurar os sinônimos que dão certo com essas palavras. Deixa eu ver, procure no quadro os antônimos, vocês vão procurar o antônimo. Por exemplo, deixa eu dar exemplo só do primeiro, grosso. Que palavra vai ficar ao contrário de uma coisa grossa? O contrário de uma coisa grossa é uma coisa fina. Aí você vai botar aí, você vai pensando, pesquisando, lá na frente tem, baixou o arquivo. Aí você vai pesquisando e botando aí, ok? Tá muito fácil.